Tem muita gente com dúvidas a respeito do diagnóstico do câncer de pulmão durante a pandemia. Então, como é que esses pacientes que têm suspeita de câncer de pulmão e que estejam fazendo procedimentos diagnósticos, como eles devem se portar durante a pandemia? Os pacientes que têm biópsias, os pacientes que têm estadiamento para fazer, exames de imagem. O que a gente deve fazer? Tem alguma diferença no tratamento dos pacientes ou no diagnóstico desses pacientes durante a pandemia? Como é que você está manejando esses pacientes nessa condição? Então, Felipe, antes de a gente tentar focar nesse assunto, acho que seria legal a gente contextualizar as duas coisas, né? Então, câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo, né? Então, é um câncer extremamente letal. E o diagnóstico precoce, como na maioria dos outros cânceres, é de fundamental importância. Então, o tempo é nosso inimigo e também é nosso amigo, desde que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce, né? Então, a gente não pode esperar. Então, de um lado, a gente tem a urgência de se fazer o diagnóstico do câncer de pulmão, e do outro lado, a gente tem essa situação mundial, que é a chegada do coronavírus de uma maneira avassaladora em todo o mundo, né? Para você ter uma ideia, a gente estava revendo os números, a OMS declarou como pandemia no dia 11 de março, né? A gente tem um pouco mais de um mês quando a OMS de fato declarou uma pandemia do coronavírus, e a gente já tem mais de 3 milhões de casos no mundo, mais de 200 mil mortos. Então, são números de guerra, né? Então, não é realmente uma gripezinha que a gente está lidando, é algo muito mais importante. E, ao mesmo tempo, o paciente com câncer de pulmão é um paciente que já tem um funcionamento pulmonar debilitado, ele tem, na maioria das vezes, um histórico de tabagismo, então ele tem a estrutura do pulmão e a função do pulmão já alterada, né? Então, imagina esse cenário com o coronavírus. Então, é uma receita que pode ser completamente perigosa, né? Então, de novo, na balança a gente tem que pesar riscos e benefícios. A gente precisa diagnosticar com precocidade o câncer de pulmão, e a gente tem que saber fazer isso de uma maneira segura para o paciente, né? Então, o paciente precisa, sim, continuar fazendo os seus exames de investigação, caso ele tenha algum sintoma de câncer de pulmão, ou ele, por exemplo, ele tem um nódulo suspeito numa tomografia, ele precisa avançar, porque se ele simplesmente espera a pandemia acabar, a gente não tem certeza de quando isso vai melhorar, né? Então, se a gente espera, por exemplo, 1 mês ou 2 meses, quando o paciente vai refazer os seus exames, esse câncer pode estar num estágio muito mais avançado, né? E aí ele perde a oportunidade de cura. Então, a gente precisa orientar o paciente de uma maneira muito correta, para ele poder fazer os seus exames de uma maneira segura, num ambiente seguro. Então, a gente trabalha no mesmo ambiente e sabemos do esforço que os hospitais, as clínicas têm feito para proporcionar um ambiente seguro para os pacientes, né? A poder fazer seu exame com segurança. Então, existem zonas, vamos dizer, livre de coronavírus, e a oncologia é um setor extremamente que deve ser protegido em qualquer hospital, né? Então, a gente tem feito pré-rastreamento dos pacientes que adentram a oncologia, com algum sintoma de febre, tosse, especificamente para tentar proteger esse ambiente, proteger os pacientes e proteger também os funcionários. Então, de novo, voltando à sua pergunta, a gente precisa, sim, fazer os exames de investigação, a gente precisa chegar ao diagnóstico, isso envolve biópsia, isso envolve tomografia, então tudo isso tem que ser bem orientado, bem feito, e é uma coisa que não dá realmente para protelar muito. Estava vendo os números hoje e os números são muito assustadores, né? A gente está chegando a quase 500 mortes por dia no Brasil. É um número que de 6 semanas para cá é muito grande e possivelmente é um número muito maior, né? Porque a gente tem muito paciente que vem a falecer sem diagnóstico, né? Se você pega cidades que estão em situações calamitosas, tipo Manaus, tem 4 vezes mais enterros do que é habitual, né?
A gente tem cidades como Fortaleza, aqui em São Paulo mesmo, é uma pandemia muito grave, a gente tem que estar muito atento e alerta a todas as medidas de saúde pública. Então, esse alerta que você fez para os pacientes de câncer de pulmão é super importante, né? E imagina, Felipe, quando a gente pensa em Estados Unidos, né, talvez um dos maiores centros de saúde no mundo, aí a gente pensa em Nova York com grandes hospitais, e lá talvez seja o epicentro mais grave do Covid nos Estados Unidos, e o problema é essa urgência de muitos pacientes ao mesmo tempo precisando de respiradores, de hospital, de UTI, e os Estados Unidos não conseguiram debelar isso de uma maneira muito tranquila, os países europeus também não, então acho que a gente precisa aprender com eles e tentar correr atrás e tentar organizar a nossa casa, né? Eu sei que isso gera um esforço difícil realmente para as autoridades de saúde, para nós médicos, mas a gente precisa tentar se organizar de uma maneira muito rápida, porque as coisas ainda podem evoluir, né? Eu estava revendo de novo os números nos Estados Unidos, 58 mil americanos já morreram, isso é praticamente o mesmo número de americanos mortos na Guerra do Vietnã. Então, imagina o que a gente está lidando, em poucos meses, né? Não, isso é assustador os números, assim. Se você pega e compara com outras tragédias, assim, é um negócio monstruoso. Quando a gente fica muito tocado quando tem um desastre de avião, por exemplo. Um desastre de avião morrem 100, 150 pessoas. Hoje no Brasil morreu o equivalente a 3, 4 desastres de avião. Só hoje no Brasil. É um negócio assustador o quanto que esse vírus é um vírus letal e quanto que as pessoas subestimaram no começo, né? Eu acho que a gente está aprendendo de uma maneira muito, a gente como espécie, né, humana, assim, é muito difícil a lidar com esse tipo de situação, mas esperamos que a gente consiga conter essa epidemia.